Olá, meus amigos e irmãos, estou passando mais uma vez por aqui para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. E esta palavra, uma palavra falando a respeito de oração, uma das palavras entre nós cristãos que professamos a fé em Cristo Jesus, uma das palavras mais usada entre nós. E esta palavra é oração. E eu estarei aqui passando algumas chaves essas que será muito importante para a nossa comunicação, mostrando aqui alguns fatores que nos levam a impedir, fatores impeditivos que possa impedir, bloquear a nossa oração, ou seja, Deus não ouvir as nossas orações. Para tanto, eu preciso primeiro ler aqui um versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tratando-se de uma aliança de Deus com Salomão. Ele fala aqui, escrito aqui está no versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É possível que no momento de necessidade e que esta palavra, esse nome, essa conclamação ou convocação a orar possa entre nós cristãos se banalizar a questão da oração, e isso é algo muito sério, é uma comunicação com Deus. Eu gostaria de mostrar aqui alguns fatores impeditivos que possa impedir a nossa oração a Deus, o canal de comunicação, isso pode bloquear. Primeiro de tudo, são os pecados não confessados. Pecados não confessados. Isaías 59, versículo 1 e 2. O versículo 1 está falando que a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, muito menos seus ouvidos agravados para que não possa ouvir as orações e as súplicas do seu povo. Mas no versículo 2 vai dizer assim, que o que separa nós de Deus, ou que impeça as nossas orações a Deus, é o nosso pecado. Pecado esse que nós entendemos que são pecados escondidos, pecados não confessados. Não adianta a pessoa estar mergulhada no pecado e não confessou esse pecado, não se arrependeu, não zerou a sua conta com Deus. Você pode orar, mas você não vai ser ouvido, a sua oração não vai ser respondida por Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Isso é uma chave impeditiva que impede da nossa comunicação com Deus. A segunda aqui é a falta de perdão. Nós vamos encontrá-la no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Vai falar sobre esta falta de perdão. Nós não seremos perdoados, a oração não vai ser atendida se nós não perdoarmos também, porque na verdade a medida que nós medimos, seremos medidos. Então, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendeu, aqueles que pecaram contra nós também, quando pedirmos perdão ao Senhor, nós não seremos atendidos. Então, aqueles que têm fechado o coração para Deus e têm fechado o coração para o seu irmão por causa de uma ofensa, por causa de uma palavra, se você não abrir o seu coração para perdoar, você não será perdoado, você não vai receber o atendimento imediato de Deus por via de oração, porque é um princípio de Deus, é uma ordem, é algo que Deus estabeleceu. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Essa é a segunda chave aqui exposta para a nossa apreciação e aprendizado. A terceira chave aqui eu coloquei ignorar o conselho de Deus, Provérbio 1, 28 e 31. Então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar,
porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Ou seja, quando nós ignoramos os desígnios, nós ignoramos os estatutos, a palavra de Deus, os princípios do Senhor estabelecido para a nossa vida, nós estamos bloqueando, a via de contato com o nosso Deus. Então devemos nos voltarmos para a palavra de Deus, devemos atentar para as regras de ordem de Deus, os estatutos do Senhor para as nossas vidas, para que não se bloqueie o caminho, a via de comunicação com Deus, principalmente num momento tão necessário como agora, para que nós não viemos banalizar a questão da oração. Precisamos ter conhecimento do que nos bloqueia o contato com Deus, para nós não ficarmos aqui sofrendo ou adiando ou crescendo cada vez mais o momento de punição para cada um de nós, porque a prova é dessa seguinte forma: se nós entendermos e recebermos com mais diligência e pressa o que Deus quer nos ensinar, então logo seremos aprovados e a prova passa. Senão nós vamos colocar esta prova mais extensa em nossa vida, que isso venha cair como conselho sobre a vida de cada um de nós. Esta é a terceira chave. A terceira chave para a nossa apreciação e entendimento. A quarta é podendo ajudar e não ajudar o necessitado. Provérbio 21:13. É forte isso aqui, meu irmão. Diz assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será atendido. Não adianta nós não atentarmos para o sofrimento do nosso irmão. Não falo aqui apenas a necessidade de alimento, mas a necessidade de oração, a dor, se a gente não se condoer juntamente com o nosso irmão, podendo nós fazermos alguma coisa, e se a gente não fizer, pode ter certeza, escrito está aqui, Provérbio 21:13. No momento que você clamar, você também não será atendido. O bloqueio é imediato. O Senhor não vai atender a nossa oração porque não está condizente as nossas palavras com o nosso sentimento. Se o nosso sentimento é um sentimento bom, é um sentimento agradável que vai se condoer com o sofrimento do nosso irmão, certamente no momento que tivermos em aflição, nós vamos clamar ao Senhor e Ele vai dar ouvido às nossas orações. Esta é a quarta chave, São várias chaves aqui, mas eu escolhi 5 chaves aqui para nós, para nossa apreciação e aprendizado, para que não seja bloqueado as nossas orações ao nosso Deus. Esta é a quarta. A quinta e última é não honrar o cônjuge. Você que é casado, você que tem família, se você não honra a sua esposa, se você não honra o seu marido, você está bloqueando, você está impedindo as suas orações. Isso é um método aqui, do inimigo para bloquear o nosso contato com Deus, pois temos uma aliança matrimonial, e quando esta aliança é violada, quando não se respeita a parte que conectou-se, tornando-se uma só carne, quando nós desprezamos esta parte que importante nós estamos bloqueando o contato. Então, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, está dizendo assim, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa ou mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que coisa interessante, meus amados. Olha que coisa importantíssima. Se você não honrar, se você não a considerar
como ela de fato é, se nós não tomarmos conhecimento e vivermos de acordo com aquilo que aprendemos, que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos bloquear. Porque as pessoas buscam a Deus exatamente só no momento que precisam e que convém a si, pois estão em aperto. Se buscássemos a Deus ou estivéssemos esta ligação plenamente com Deus, independente de situação difícil ou não, nós estávamos aplicando aqui a nossa doutrina preventiva, né? É uma disciplina, autodisciplina preventiva, é preparar-se para o dia mau, é estar precavido das coisas ruins que sobrevêm à nossa vida. Mas quando as coisas difíceis acontecem, todo mundo agora é pessoas devotadas a Deus, todos voltam-se para a oração, mas é necessário entender o primeiro versículo que nós lemos aqui na aliança que Deus faz ali com o filho de Davi, Salomão. Primeiro de tudo se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí sim é que vem a parte de Deus para nós. Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Mas primeiro é humilhar e depois orar. Não adianta você não fazer uma autoanálise da sua vida e logo orar. Vamos ver como que está a nossa situação para depois nós orarmos. Primeiro precisamos pedir perdão, precisamos precisamos orar a Deus e depois emitir a nossa oração a Deus. Precisamos nos consertar com Deus, fazer uma autoanálise e depois emitir a nossa oração ao nosso Deus de forma, de coração contrito. Não confunda a atrição com contrição. Atrição é algo interesseiro, querendo algo de Deus, mas somente para que passe o período que está passando de dor, de conflito. Mas contrição não, contrição é uma autoanálise e se arrepender dos seus maus caminhos. Aqui Jeremias 29, o versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma chave aqui para entrarmos, aqui nos critérios de Deus para alcançar o favor do nosso Senhor. O 14 diz: sereis achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então aqui a oração é interessante, buscar a Deus de todo o vosso coração, mas o coração aqui que busca a Deus é um coração que já fez uma autoanálise, é um coração que já pediu perdão ao Senhor, um coração perdoado e perdoador, é um coração limpo, transparente, voltado para Deus, buscar a Deus de todo o coração. Filho meu, dar-me o teu coração e verás, e verás o processo, ou seja, a direção de Deus para a sua vida, e verás a bênção de Deus, a luz de Deus abrindo os nossos caminhos, norteando a direção da nossa vida. Esta palavra, estas 5 chaves aqui expostas, que eu expus a você, que são impeditivas, que bloqueiam o nosso contato com Deus para a nossa apreciação e aprendizado. E estas outras chaves para alcançarmos o favor de Deus, esses princípios estabelecidos por Deus. Esta é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para esse momento que é tão necessário, para não se banalizar a oração. O contato com Deus é um diálogo que não pode ser interrompido, não pode ser um diálogo banal, pois nós estamos falando com alguém importante, é a criatura falando com o Criador. Poxa, e ouvir
ouvir a voz do Criador é algo sublime, maravilhoso. Nós estamos em diálogo com Deus, não há ninguém mais importante do que Deus. Atente para isso. Este é um conselho, é uma palavra, é uma reflexão, é uma chave, são chaves importantíssimas. Por orientação de Deus, resolvi aqui, por essa via de comunicação, expor para os meus amados irmãos. Deus abençoe a todos. Esta é a palavra de Cristo Jesus para a sua vida. E até a próxima, assim querendo Deus.